Você é corajoso? Quão corajoso você é? E você, mulher, é corajosa? Sabemos a fraqueza de algumas. Algumas correm de barata que mal dá para ver. Nicole tem pavor de sapo. Descobri recentemente que a Denise também. E a mulherada, em geral, tem medo de alguns bichinhos tão insignificantes que até eles devem olhar assim, dizendo assim, mas o que eu fiz? Você é corajoso, você é corajosa. Para o homem é um orgulho ser corajoso. O homem tem a coragem como uma necessidade viril. O homem que não é corajoso, ele necessariamente vai se sentir envergonhado. Tanto que a gurizada sempre faz bullying quando alguém, homem, mostra uma fraqueza nesse sentido, nessa área. O homem tem que ser corajoso. E a coragem do homem é seu orgulho. Mas deixa eu me fazer uma pergunta. Você tem coragem de fazer a vontade de Deus? Nós vimos no texto da exposição anterior, Evangelho segundo João 18, uma cena interessante. Vocês devem lembrar que Pedro, já no versículo 10, puxou da espada, olha que homem corajoso, e então cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O cara macho. No momento que vão pegar Jesus, Pedro não tem dúvidas. Vou defender o mestre. Toma a espada e corta a orelha do servo. Se mexeu com Jesus, mexeu comigo. É assim que o homem, pelo menos, sonha em fazer. Se você nunca fez, afinal das contas, não vivemos num mundo de armas. A sociedade está completamente desarmada. Eu creio que o jovem já sonhou, todo jovem sonhou um dia em agir como um Rambo, em ser um Capitão América, entre outros heróis da cinematografia. O ser macho, ser valente, o defender o outro principalmente, como um super-homem. Mas nós precisamos, na verdade, de uma só coragem. E é essa coragem que nós vamos ver hoje. Você tem coragem de fazer a vontade de Deus? Porque nós vamos ver que é relativamente fácil ser corajoso como um macho. Porque a coragem do macho, ela traz orgulho para o macho. E o macho, então, ele é cantado como foi Davi quando matou Golias. A coragem dele o trouxe glória para ele. Mas existe uma coragem que não traz glória nenhuma. A coragem de ser humilhado. A coragem de fazer a vontade quando ela é completamente contrária à minha. A coragem de sofrer quando tudo realmente aponta de uma forma contrária à minha vontade. E ainda assim, preferir a vontade de Deus. Você realmente é corajoso? Homens das casas aqui, homens de família, quantas vezes pensaram, se parecer um ladrão aqui, ó, tem uma 38 ali para eles. E o homem gosta de se gabar quando tem filha, né? Eu sei, eu tenho uma, pelo menos na idade já, que vai despertando interesses dos jovens, e a gente diz, olha, tem uma espingarda esperando. É o macho. É o orgulho. É o orgulho do homem. Mas quantas vezes você foi covarde, fazendo a sua vontade, quando a vontade de Deus era claramente oposta? Você realmente é corajoso? Você tem coragem de fazer a vontade de Deus?
Nós vamos dar sequência ao texto de João, capítulo 18. Mas vamos pegar a partir então do versículo 12, nós somos até o versículo 11. E o texto um pouquinho mais longo, mas nele nós vamos ver o contraste entre pecadores e a covardia deles, e um homem, um verdadeiro homem, que é o nosso modelo de coragem, e que foi corajoso por nós, de forma que trouxe conforto para o pecador, que não encontra em si a coragem suficiente para fazer a vontade de Deus. Vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do versículo 12. Vamos ler por partes. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro, aquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e outro discípulo, seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não tu entregaríamos? Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Glorifica teu nome, de forma que a tua palavra seja pregada com fidelidade e excelência para a tua glória, porque somos apenas pecadores e na nossa insignificância, Senhor Deus, nos prostramos humildemente, como disse Paulo, com temor e tremor, diante de tamanha, Senhor Deus, responsabilidade. Mas, ó Deus, ainda que com fidelidade e excelência a tua palavra fosse anunciada, nós, Senhor Deus, temos a plena consciência de que só tu, pelo teu Santo Espírito, pode quebrantar o coração do pecador, para que este tenha, Senhor Deus, a palavra guardada dentro dele, e pelo Espírito, movido a Cristo, possa se render aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Fala conosco, Senhor, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Claro contraste. Nós temos aqui alguns personagens. E observaremos como o contraste entre esses personagens e Jesus é claro. A covardia contra um homem demasiadamente corajoso. Se o seu ídolo era Rambo, você deve deixá-lo de canto, porque eu lhe apresentarei alguém mais corajoso que Rambo. Se o seu ídolo era um outro personagem, de seja qual for a ficção ou mitologia, eu quero mostrar a você alguém mais corajoso que Aquiles, alguém mais firme e forte do que Hércules, alguém que de fato foi corajoso o suficiente para negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus, quando tudo isso custaria a própria vida. A própria vida. Nós temos um suposto corajoso aqui. Vocês devem lembrar de como Pedro se referiu a Jesus no tempo em que Jesus havia anunciado que ele iria à cruz. Mas vamos relembrar. Capítulo 13 de João, versículo 36, diz o seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vas? Jesus já tinha dito várias vezes que ele estava indo a um lugar que eles não poderiam ir. E algumas delas ele anunciou com clareza de que ele estaria indo para a morte. Eles não entenderam. Clareza, porque de fato Jesus foi firme em anunciar a necessidade de morrer para trazer vida. E, continuando no texto de João 13, diz que respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Um homem corajoso, um homem firme, um homem pronto para lutar pelos seus, um homem que diz estar disposto a lutar pelos seus amigos, pelo seu mestre. É aquele homem que você vê na cinematografia de nossos dias, que luta por tudo e por todos. É aquele que vence o adversário, é aquele que sofre para derrotar o inimigo. Pedro está aqui se apresentando como um homem corajoso e disposto a tudo pelo seu mestre. Só que Jesus responde, contrariando Pedro: darás a vida por mim? Tem certeza, Pedro, que você é capaz de fazer isso?
em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Pedro não conhecia o próprio coração. O que acontece é que o momento esperado, necessário, para o qual Jesus tinha vindo, chegou. E nós vimos isso no capítulo 18, versículo de 1 a 11, na exposição anterior. Jesus é aprisionado. E nós vimos no versículo 12 que a escolta, o comandante e os guardas dos judeus o manietaram e levaram para Anás. Depois ele irá para Caifás, depois para Pilatos, depois para a cruz. O texto de João não nos conta como foi o encontro com Herodes, como os outros evangelhos nos falam. Jesus está diante de seus adversários, mas ele está ali para fazer a vontade de Deus. Jesus está diante dos seus adversários sem espada, está diante dos seus adversários sem reagir, sem nada. Ele está ali para fazer a vontade de Deus. E é então, nesse momento, que aquele diálogo, aquilo que aconteceu entre ele e Pedro se torna importante. No capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Eu não disse, Jesus, que eu sou corajoso? Que eu estou pronto para mostrar minha coragem? Naquele momento, talvez, o coração de Pedro, tão cheio de energia, cheio de adrenalina, se encheu também de orgulho por tomar uma atitude diferente dos outros discípulos que nada fizeram. Pedro, como sempre, foi à frente para defender o seu mestre. Mas uma vez Jesus o surpreende. Diz o versículo 11: Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus, estou defendendo o Senhor. Não, Pedro. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Você é corajoso para fazer a vontade de Deus? Você é corajoso? Há uma diferença muito grande entre a coragem do mundo e a coragem segundo Deus. Há uma diferença muito grande entre a coragem que o mundo ensina, a coragem segundo o mundo, que orgulha e enche o homem de si mesmo, e a coragem segundo Deus, onde o homem realmente é esvaziado completamente de si mesmo. Completamente. Então o que acontece no texto é que Jesus, sendo manietado, foi para aqueles personagens que nós já mencionamos, Anás, Caifás, depois o Pilatos. E diz que no meio disso está acontecendo paralelamente uma série de eventos com Pedro. Observe que, propositadamente, o autor coloca os dois personagens em paralelo. Pedro está ao redor. Todos fogem. Pedro vai junto. Todavia, Pedro vai seguindo a Jesus, vendo para onde ele vai, sabendo que o caminho era aquele caminho à liderança judaica. Ele vai disfarçadamente, tentando não chamar atenção, para próximo de onde Jesus estava, para saber o que aconteceria com o mestre. Também o João, o autor do livro, o outro discípulo, como ele aqui se autodenomina. E então, indo para próximo, diz o texto que o João era conhecido do sumo sacerdote. Então, o pessoal que servia ao sumo sacerdote, os criados, conheciam João. Por isso, João teve uma facilidade de entrar. Já era de casa, digamos assim. Mas Pedro não era conhecido. Pedro não tinha esse acesso. João ajuda. Pedro entra. E é a partir dali que Pedro vai mostrar se ele tem coragem ou não tem coragem. Enquanto isso, Jesus está sendo interrogado. Jesus está diante da liderança para
ser questionado sobre o seu ensino indo à morte. Porque o intento dos líderes, dos judeus, estava muito claro desde o início, como João vai nos mostrando. E no versículo 31 eles reafirmam: a nós não nos é lícito matar ninguém. Ou seja, nosso propósito é matá-lo, mas a gente não pode, puxa, que pena, a lei nos proíbe de matar, então a gente vai ter que entregar para alguém, para que faça isso que a gente gostaria de fazer e não pode. Jesus e Pedro, depois Jesus e Pilatos, como nós veremos. Que diferença, que diferença. Vamos para um texto que nos ajuda a mostrar um pouco do coração, antes de nós voltarmos para o texto de João. Jeremias, capítulo 17. Vamos para o texto de Jeremias, capítulo 17. Versículos de 5 a 10. Vamos ver o contraste entre o homem e sua coragem, segundo o mundo, e o homem e sua coragem, segundo Deus. Num contraste entre aquele que confia no homem e aquele que confia em Deus. Diz assim o versículo de 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Em outras palavras, maldito o homem que confia na sua força, maldito o homem que confia na sua coragem, maldito o homem que diz assim: eu resolvo, eu sou, eu posso, eu isso, eu aquilo. O orgulho do homem pecador, maldito o orgulhoso. Mas versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor. Será como o Salmo 1 diz, como uma planta, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E então, versículo 9, tão conhecido desse texto, coroa a questão, dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Você realmente é corajoso? Você teve coragem de ser honesto quando aquilo que você estava para fazer ia render muito dinheiro, mas era desonesto? Você teve coragem de sofrer as chatices da sua mulher quando você, cansado dela, tinha vontade de simplesmente partir para outra? Você tem coragem de suportar as angústias de um mundo pecador que é cansativo e continuar firme fazendo o que é certo, mesmo quando tudo nos diz: vai fazer outra coisa, está perdendo o seu tempo, não, você não merece isso. Você teve coragem de fazer a vontade de Deus e suportar as angústias por estar no mundo pecador, mas não abandonar a vontade do Senhor. É essa a coragem que Jesus mostra para nós. Coragem esta que vai o conduzi-lo à cruz. Sim, a coragem de Pedro mostrou que ele era um homem valente, capaz de cortar a orelha daquele sumo sacerdote. Mas não teve coragem de se submeter à vontade de Deus, para que Deus fosse glorificado naqueles que são
entregues como ovelhas indo para o matadouro. Pedro nega 3 vezes. E o interessante, olha o contraste de pessoas que estão diante deles. É uma criada, um servo, que chega para Pedro e diz assim: olha, eu acho que você era discípulo como os outros, não era? Você não estava com Jesus? É uma criada. Ela está diante de alguém que poderia entregar, mas não era a liderança. Jesus não, Jesus está com o sumo sacerdote, que era o patrão da criada. Veja, Pedro está com o criado e tem medo, e não tem coragem de confessar a Cristo Jesus, o Senhor. Jesus está diante do próprio sumo sacerdote, e em nenhum momento ele nega o ensino. Jesus declara abertamente: eu ensinei para todo mundo, não ocultei nada. Pode perguntar para qualquer um. Quer saber o que eu ensinei? Pergunta a eles. Tanto que a clareza de Jesus em responder ao sumo sacerdote, de uma certa forma, confrontando o ensino sempre falso e oculto deles, fez com que o guarda, ou um dos guardas, esbofeteasse Jesus. Jesus replica para o guarda: eu fiz alguma coisa errada? Eu menti? O que eu disse estava errado? De fato, eu não ensinei abertamente para todo mundo? Pergunte para todo mundo se eu não foi exatamente assim. Então, por que está me ferindo se eu falei alguma coisa, se eu falei o certo? Eu não falei nada de errado. Jesus vai travar um confronto com os algozes dele, plenamente tranquilo e ao mesmo tempo firme, e tudo sabendo que o fim era a cruz. Jesus aceita a vontade de Deus. Lembra-se do Getsemane, quando Jesus diz: seja feita a tua vontade. Ele aceita a vontade do Pai, que é ir à cruz do Calvário. A coragem de um homem que está disposto a sofrer e a morrer, quando tudo isso era a vontade de Deus. Pedro não teve coragem de nem mesmo confessar a Cristo, porque isso poderia custar a vida. Isso nos lembra um texto de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter coragem. O homem mais corajoso dentre os homens, como um Rambo da vida, capaz de matar, lutar e depois ser glorificado pelos seus bravos feitos. No momento em que ele se depara com a necessidade de negar a si mesmo, e então, em vez de fazê-lo, cede a si mesmo, a sua própria vontade, ele não procedeu com coragem. Você tem coragem de fazer a vontade de Deus? Isso custa. Custa mais do que os seus atos de valentia pela vida. Quando você é jovem, ou se você é um jovem, quando você tenta mostrar bravura, fazer a vontade de Deus custará muito mais. Porque custará aquele momento que você está querendo dormir e precisa estar com os seus filhos para orar com eles e ler a Bíblia, e custará o seu cansaço. Custará quando você está cansado da sua família, da sua esposa, do seu marido, e a vontade é simplesmente ir embora e deixar tudo para trás para seguir um rumo mais leve, mais tranquilo. Afinal, eles são um peso para você. Custará a sua vida. Custará quando você, diante de sonhos de progredir, prosperar, se deparar com tentações, em que você terá que ser honesto, terá que ser firme, terá que ser justo, terá que ser verdadeiro, terá que ser íntegro, e perder essas coisas que o mundo tem a oferecer, simplesmente para fazer a vontade de Deus. Coragem.
Jesus teve coragem de assumir a verdade. Jesus teve coragem de ser firme para fazer a vontade de Deus. Que glória! Me diga que glória teve naquele momento. Humilhado, cuspido, maltratado. Não mostrou valentia em momento algum. A única glória que ele teve foi a glória de ser fiel. Foi essa única glória. Contrariando todas as epopeias, Jesus vai como um valente humilhado e sem glória, porque a única glória que ele teve foi ser fiel para fazer a vontade do Pai. O seu triunfo foi a morte na cruz do Calvário. Foi ali que ele triunfou. A coragem para fazer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus vai contrariar todas as suas vontades. Todas. 3 vezes. Chega no versículo 25, Pedro está lá entre os soldados, entre os servos do sumo sacerdote, se aquentando. E aí, então, outra vez, apontam Pedro como um possível discípulo. Pedro nega. Mas Pedro estava lá. Um parente daquele que lhe havia cortado a orelha o reconhece. Tem dúvida, tudo escuro, não imagine numa rua iluminada. Eles estão à noite, num momento difícil, cheio de gente, porque foram buscar a Jesus, e ainda sem a iluminação. O máximo que eles tinham eram tochas. Não havia como detectar quem estava lá com muita clareza. Mas Pedro, temendo as consequências de fazer a vontade de Deus, de ser firme e fiel, ele nega Jesus pela 3ª vez. Mas enquanto Pedro está negando Jesus, Jesus está sendo fiel a Deus, inclusive para nos salvar. Quantas vezes você foi covarde negando Jesus? Quantas vezes você foi covarde negando a vontade de Deus por ser ruim para a sua natureza carnal, física? Sendo ruim por não te trazer nenhum benefício, nenhum prazer, nenhuma vantagem, nada de bom. Não tirei vantagem nenhuma nisso. Não tirei vantagem econômica, não tirei vantagem no prazer, não tirei vantagem em nada, nada de bom nisso. E portanto, você negou o Senhor Jesus para conseguir alguma vantagem na vida. É como se a única forma viável de viver fosse tendo vantagem na vida. Quantas vezes você negou? Aquele mesmo que disse nas suas fases da vida, que queria ser valente como o Hulk, que queria ser valente como o Capitão América, estava negando o Criador, o Senhor e Salvador, por causa de algumas poucas vantagens da vida. Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus na prática? Covarde. Covarde por não ter coragem de fazer a vontade de Deus. Covarde que pega uma arma e se faz de valentão na rua. Covarde que pega uma arma e se mostra valentão entre os homens. Covarde que canta glórias a si mesmo. Que diz ser capaz de lutar contra os mais valentes. Um covarde que diante da vontade de Deus nega o Senhor. Covarde. Pedro foi um covarde. Como os pecadores, Pedro representa muito bem, mas não é só Pedro. Observem Pilatos. Pilatos vai ter 3 momentos de covardia também. Versículo de número 29 diz assim: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Eles respondem: Se ele não fosse malfeitor, não o traríamos. Isso é uma falácia. Que retórica mais fajuta desses sacerdotes. Olha, confia na gente, tá? Se a gente está dizendo, então é verdade.
é aquela velha falácia da autoridade. Isso é muito usado hoje. Olha, se doutor fulano de tal falou isso, é verdade. Tá? Então, é aquela velha falácia. Não, o fato de vocês estarem aqui significa nada. Apresentem as suas provas. Simplesmente isso. E então, Pilatos, percebendo que não tinha nada, disse para eles: olha, julguem segundo a lei de vocês. Isso é coisa de vocês. Não tem nada a ver com isso. Todavia, eles insistem. E Pilatos não teve coragem de ser firme com eles. Resolvam seus problemas para lá. Primeiro ato de covardia de Pilatos. Ele não deixou, ele não foi firme diante da persuasão falaciosa daquela liderança judaica, porque temia os prejuízos de um tumulto que traria para ele como representante diante de César daquela província. Primeiro ato de covardia. Ele sabia que algo de errado havia ali. Mas segue. Diz que agora Pilatos foi para o pretório e chamou Jesus. Versículo 33, 34. Jesus questiona Pilatos, né? E então o que acontece é que há um diálogo entre os dois. E Jesus fala que o seu reino não era dali. Pilatos fica atento, gosta do diálogo com Jesus. Jesus falou sobre a verdade. Pilatos é interessado na filosofia, que é a verdade, e viu que não tinha nada. Veja que Pilatos afirma categoricamente. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos detectou que a verdade era que não havia crime cometido por aquele homem. Então, se ele é inocente, ele pode ir livre. Segundo ato de covardia. Diante deles gritando: solta Barrabás, que era um salteador, ou seja, era um criminoso, Pilatos cedeu. Pilatos não teve coragem diante da pressão do povo, a pressão da multidão, a pressão de um grupo maior. E vamos continuar a leitura. Agora capítulo 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ele repete: não há nada nesse homem de errado. Ele não fez nada que mereça ser punido. Não há nenhuma prova contra ele. O Evangelho segundo João não gasta tempo com isso. Já os outros evangelhos vão falar um pouco mais sobre a tentativa de acusar Jesus. E tudo em vão, porque não conseguiram provar nada. Ao verem... 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. 3 vezes Pilatos vai afirmar: não vi nenhuma razão para condená-lo. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Veja que isso vai perturbar. Eles entenderam o fato de que Jesus estava atribuindo a si não uma filiação, como podemos mencionar, que é a nossa relação com Deus como aqueles que creem nele, mas algo diferente. Filho de Deus como alguém da mesma essência. Os judeus entenderam as afirmações de Jesus. Os testemunhas de Jeová não entendem, porque o véu está posto sobre eles, para que eles não compreendam a palavra de Deus. Mas os judeus entenderam. Jesus se fez Deus diante de todos. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Pilatos já estava preocupado. Ele iria condenar o inocente, porque ele viu que ele não havia feito nada. Mas diante da afirmação, ele ficou atemorizado mais ainda. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta.
Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procura soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Covarde. A pressão do povo fez com que Pilatos não tivesse coragem de fazer o que era certo. Aqui, o que Pilatos deveria ter feito era simplesmente libertar um inocente. Todavia, ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve, a sexta-feira da Páscoa, cerca da hora sexta, meio-dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos não teve coragem de fazer o que é certo, pois ele viu o que era certo. Ele tinha consciência do que era certo. Tentou lavar as mãos, ou lavou as mãos tentando mostrar a inocência, mas ele sabia o que era certo. Portanto, ele era culpado. Mas não teve coragem de fazer o que é certo. Ele estava diante de um homem que estava fazendo a vontade de Deus, sendo inocente, para glorificar a Deus, porque era essa a vontade do Senhor. Um homem corajoso. Você tem coragem para fazer a vontade de Deus? Muitas vezes em nossas vidas seremos deparados com tentações, com momentos em que a nossa vida estará sendo pressionada a nós fazermos aquilo que é mais proveitoso para nós, aquilo que é mais fácil para nós. Você tem coragem de fazer a vontade de Deus? Você tem coragem de fazer aquilo que Deus quer, quando isso vai custar todo tipo de sofrimento, de negação, todo tipo de humilhação, quando isso vai custar o isolamento? As pessoas morrem de medo de ficarem sozinhas, elas têm medo de que todo mundo as abandone. Esse é um dos maiores medos que a sociedade tem, o medo de ser abandonado e deixado completamente sozinho no mundo. E Jesus estava completamente sozinho. Solitário foi para a cruz, pois ninguém pôde socorrê-lo, ou mesmo estar ao seu lado naquele momento. E ele teve coragem de ir até o fim. A coragem para fazer a vontade de Deus. Observe que aqui nós vamos ter duas aplicações muito importantes. Primeiro, a aplicação vamos considerar da própria exortação. Não seja como Pedro, não seja como Pilatos. Seja corajoso, corajoso para afirmar as suas convicções acerca da fé no Senhor Jesus. A multidão fala de forma contrária. Não siga a multidão, siga o Senhor Jesus. Quantas vezes, diante da pressão, por exemplo, nas redes sociais, quando as pessoas estão favorecendo aquilo que não é bom, grupos de jovens vão atrás, pelo medo de serem escanteados. Você tem medo que as pessoas não gostem mais de você? Esqueça isso. A exortação é: seja corajoso. Você deve lembrar bem do texto de Josué, que se tornou bastante conhecido e marcante para líderes, para lideranças. Quando Deus diz no versículo 9: não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja corajoso, essa é a primeira exortação. Parece estranho, mas essa exortação, ela é necessária dentro do cristianismo em todos os âmbitos. Quantos pastores têm medo de pregar a verdade, porque tem medo que os membros vão embora e então ele sinta-se culpado
por esvaziar a igreja. Quantos líderes de jovens, de adultos, de mulheres, de homens, têm medo de fazer o certo, porque sabe que vai desagradar a muitos, e então não deseja esvaziar os seus grupos. Quantos jovens têm medo de defender aquilo que é certo perante os seus amigos, sabendo que esses amigos os abandonarão, porque tem medo da solidão. A primeira aplicação é: seja corajoso. Pedro foi um covarde. Pilatos foi um covarde. Sabiam o que era certo, mas eles negaram ao Senhor. Negaram. Seja corajoso. Mas Jesus foi. Portanto, não só tem uma exortação, tem um conforto muito grande também. Porque Jesus ali está em nosso lugar. E um texto que vai nos ajudar a compreender e aplicar isso a nós é o capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele foi corajoso por nós. Ele enfrentou a ira de Deus em nosso lugar. Ele sofreu como ovelha para o matadouro, nas mãos de pecadores, e venceu o pecado, a morte e o diabo em nosso lugar. Quando você se sentir um covarde por não ter coragem de fazer o que é certo para glorificar a Deus, preferindo antes as facilidades de um mundo de promessas, quando você perceber que foi um covarde, não tendo coragem de confessar a Cristo diante do mundo, no trabalho, na escola, na vizinhança, quando você perceber que você foi um covarde como Pedro e como Pilatos, a coragem de Jesus não só nos exorta, mas ela nos conforta. Jesus foi corajoso por nós. Ele não só é um exemplo de coragem, como nenhum outro herói da mais rica mitologia. Ele foi um homem valente, corajoso por nós, em nosso lugar, para que, enfrentando os inimigos em nossa alma, pudéssemos ter vida com Deus. Ele fez isso por nós. E aí, naquele momento, sim, envergonhado diante do espelho por ser um covarde, e não ter coragem de defender sua família, não ter coragem de ser um bom marido, não ter coragem de ser uma boa esposa, não ter coragem de servir ao Senhor, não ter coragem de fazer a vontade de Deus em todos os âmbitos da vida, em todas as esferas da vida, envergonhado pela covardia, encontrará o consolo de saber que Jesus foi corajoso diante do Pai, para que nós pudéssemos ser apresentados por Ele a Deus e aceitos. Então, o conforto do nosso valente Jesus. Conforto para que você se recomponha. É Ele quem diz a nós assim: levanta-te, homem, levanta-te. Levanta-te, mulher. Em Eclesiastes diz: é melhor serem dois do que um, porque se cair um, o outro levanta. E quem é esse outro senão Jesus? E quem é esse outro senão Cristo, aquele que nos levanta? Melhor andar com Cristo do que andar sozinho, porque Ele é o outro que está sempre nos levantando. Então, quando você perceber a covardia de seu coração, se coloca diante do Senhor e veja a graça daquele que foi valente. E como Davi, que venceu Golias, ele venceu o nosso inimigo, nosso adversário, por nós, e nos deu a vitória. Para que você se recomponha, levante, homem. Temos uma jornada longa pela frente. Temos uma caminhada longa pela frente. Para que você, se recompondo, possa olhar firmemente para Ele. E então,
poder buscar nele também o modelo que ele mesmo ofereceu de coragem. Observe que ele fez isso com Pedro. Lá no capítulo de número 21 de João, já no final, então, no último capítulo, quando ele tem aquele diálogo conhecido, tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, levanta, agora segue. Agora faz o que eu mando. Agora faz o que eu mando. Apacente as minhas ovelhas. Seja corajoso agora. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, Pedro não é o mesmo homem. Um homem cheio do Espírito Santo, capaz de defender a igreja e lutar pelo Senhor com coragem. Em Atos dos Apóstolos ele é preso, ele é açoitado, ele é humilhado. Em Atos dos Apóstolos, Pedro está pronto para puxar a igreja, para que ela seja firme e não tema as adversidades. Em Atos dos Apóstolos, Pedro não é mais um covarde, mas é um homem que reconhece a necessidade de pedir e receber constantemente coragem de Jesus. Na oração que ele com a igreja fazem, depois que ele é solto, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz o texto que eles oram assim no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes de Israel, e concede aos teus servos que anunciem com toda a coragem, a intrepidez, a tua palavra. Senhor, dá-nos coragem para fazer a tua vontade no mundo maligno. Coragem. A coragem que nós encontramos em Paulo, que também cheio do Espírito Santo, vai fazer a obra do Senhor diante de todas as adversidades. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz Paulo, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E ele conta os seus sofrimentos por amor a Cristo. Em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Minha gente, 195 açoites. Fugi 3 vezes, fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Todo tipo de perigo Paulo sofreu, porque cheio do Espírito de Cristo, ele foi revestido de coragem para fazer a vontade de Deus, quando nada parecia cooperar para isso. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O conforto da coragem de Jesus se estende à exortação para que, cheios do Espírito de Cristo, sejamos corajosos também. Se você acha que é ser corajoso, ser valentão, até os mais valentes homens negam a vontade de Deus quando se deparam com as lutas, angústias e tribulações de um mundo de sofrimento. Não é em vão que dizem os existencialistas que a vida do homem se resume a buscar o prazer e fugir da dor, do sofrimento. Você é corajoso, porque nem sempre o caminho de Deus, o caminho bom, é um caminho que é um pasto verdejante. Ao contrário do que a teologia da prosperidade ensina, o caminho cristão não é um caminho verdejante.
Não é um caminho fácil, é um caminho para corajosos, não para covardes. Os corajosos que, enchidos com o Espírito de Cristo, permanecerão nesse caminho tenebroso. Paulo nos diz em Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos como ovelhas para o matadouro, como Jesus. Porque o caminho de Deus para o seu povo, ele não é um pasto verdejante em boa parte do tempo. Ele é muito mais parecido com o vale da sombra da morte. Como disse Davi no Salmo 23, versículo 4. Mas o vale da sombra da morte, onde Deus está conosco, com sua vara e seu cajado, para nos consolar. É essa a coragem que Deus quer de nós. A coragem que Jesus teve. A coragem para fazer a vontade de Deus. Você não precisa de uma arma para mostrar ser corajoso diante do mundo. Você não precisa de uma razão, um motim, uma confusão, uma briga ou um valentão se apresentando diante de você para mostrar ser corajoso. Você não precisa de um animal peçonhento para você mostrar, mulher, que é corajosa, capaz de matar baratas. Você só precisa viver e se deparar com todas as tentações de um mundo que jaz no maligno. Porque diante de cada uma delas, você será desafiado a ser corajoso para fazer o que agrada a Deus. Quando sua carne, o mundo e o diabo estarão puxando você para contrariar o Senhor, para ir contra o Senhor, para fazer exatamente o oposto da vontade do Senhor. Exatamente o oposto. Coragem. Seja corajoso para ser o homem que Deus quer. O homem que está pronto para sofrer, porque ser homem é sofrer. É sofrer para suportar a mulher com seus pecados. É sofrer para suportar os filhos com seus pecados. É sofrer para trazer o sustento para casa num mundo de pecados. É sofrer para viver num mundo de desonestidade, mentiras e enganos. É sofrer para defender, para anunciar a Cristo como Senhor e Salvador num mundo que odeia a Deus e que então persegue e maltrata aqueles que andam na verdade, aqueles que, como disse Jesus, veio para proclamar a verdade. Mulher, seja corajosa. Seja corajosa para continuar casada com aquele homem que é um pé no saco. Com aquele homem que perturba, que bebe, com aquele homem que faz besteira, aquele homem que não é homem, que não age como um verdadeiro homem, mas seja corajosa para continuar fazendo a vontade de Deus, quando sua natureza está pedindo um príncipe encantado, quando sua vontade era ter um outro homem cuidando de você ao seu lado. Seja corajosa para, como ovelha para o matadouro, suportar o sofrimento daquilo que está diante dos seus olhos. Continue. Seja corajosa para ser uma mulher virtuosa, uma mulher que agrade a Deus, uma mulher que glorifique a Deus, como nos diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É preciso ser corajosa. É muito mais fácil simplesmente partir para outro. É muito mais fácil para o homem e para a mulher desistir da família. Afinal das contas, o que é mais fácil? Jogar o problema num abismo ou simplesmente enfrentá-lo até o fim, sabendo que muitas duras, difíceis marcas estarão em você? O que é mais fácil? Suportar o sofrimento de um deserto escaldante ou simplesmente pegar um atalho e fugir da tribulação? Seja corajosa para continuar fazendo a vontade de Deus.
Porque muitos que não foram corajosos, muitos que foram covardes, abandonaram a família, quer homens, quer mulheres. E a nossa sociedade está cheia de famílias destruídas, de crianças destruídas, por não terem pai e mãe dentro de casa, porque o pai não teve coragem de suportar aquela mulher rixosa, porque a mulher não teve coragem de suportar aquele homem imaturo, e não tiveram coragem de suportar as angústias e o sofrimento de uma família de lutas e pecados, para fazer a vontade de Deus, pois preferiram aquilo que era mais fácil, conseguir o que era mais vantajoso, conseguir se deleitar em alguém que trouxesse benefícios. Seja corajoso. Seja corajoso para enfrentar um mundo como Jesus enfrentou. E glorificar a Deus fazendo a vontade dEle. Essa é a nossa epopeia. Essa é a nossa jornada. A jornada de heróis, como de Hebreus capítulo 11, que não saem vivos, que saem mortos, que saem maltratados, que saem humilhados, que saem envergonhados, que como Jesus são pendurados no madeiro. Essa é a nossa epopeia, essa é a nossa jornada. E para enfrentá-la, é preciso ser muito mais corajoso do que qualquer outro dos heróis de nossas mitologias. Qualquer outro. Então, olha para Jesus. E com o conforto que Jesus nos trouxe de ter sido corajoso por nós, de ter enfrentado o sofrimento por nós, de ter sido humilhado por nós, de ter sido isolado por nós, de ter sido envergonhado e preso num madeiro por nós, e ter morrido por nós, confortado por ver alguém que já fez isso por nós. Sinta-se também motivado a, pela graça dele, ser erguido e continuar a jornada, glorificando a ele com coragem.